Olá! E neste vídeo vamos dar uma olhada na revista super interessante. O que é mais geek, mais nerd do que a revista super interessante? Eu acho que não tem nada. É uma revista que eu adoro, faz muito tempo que eu não estava trazendo conteúdo. E agora eu estou trazendo aqui a edição de dezembro de 2025, compartilhar com vocês. Eu já dei uma lida, não é um unbox, tá? Eu vou estar comentando sobre ele. Eu deixei nessa pasta aérea aqui para dar uma protegida, porque eu levo no meu trabalho para ler. E o que tem aqui na capa, né? A ciência da fofoca. Comecei a ler essa matéria, bem interessante. Tem uma parte que eu já marquei aqui, que eu vou depois estar comentando com vocês. E também tá falando sobre quer falar com seu cão, tem alguns vídeos que a gente vê, né, que os cachorros usam botões assim para conversar com humanos. Será que é de verdade isso ou não? Aqui o que vai estar falando também, história do primeiro computador brasileiro, patinho feio, como os Estados Unidos boicotam o futuro da vacinação, uma questão sobre o negacionismo, que é bem interessante, ele não fala só num ponto aqui. O COP30 serviu para alguma coisa? Será que serviu? Não sei, vamos depois ler. E uma coisa bastante interessante aqui, para quem gosta de terror, né? Paralisia do sono, um pesadelo acordado. Bom, vamos aqui então dar uma olhada. Primeiramente, fazia muito tempo que eu não pegava a revista em mãos. Na verdade, eu tinha percebido, mas eu não tinha gravado conteúdo. O papel, ele mudou. Não sei se foi desde a edição que aqui era verde, né, em vez de vermelho no Super Interessante, que foi uma edição mais voltado para a natureza, mas o papel tá diferente, é um papel mais tipo jornal, mas na verdade assim que ele lembra bastante o papel de mangá, e eu gostei, não sei porquê. Não é um branco chapado, é um tom marfim, sei lá, pólen eu acho que eu chamo, e é gostoso ao toque, lembra bastante livro, e eu particularmente gostei. Bom, aqui tem a carta ao leitor, que eu normalmente não leio, mas eu achei bem interessante, que falou de pinguim de geladeira, e eu achei muito interessante a história que foi contada aqui, que é a origem desse adorno, né, que fica em geladeira. Tem uma história também de família aqui, eu achei bastante interessante, bacana. É bacana você não se limitar só a ler as matérias, tem algumas coisas interessantes para acompanhar. Aqui falando sobre o que tem, né, o cardápio, né, a ciência da fofoca, do questão do cachorrinho conversando, que mais aqui sobre a hora da picada da Aedes aegypti, alô rainha má, sobre os espelhos, né, como que surgiu o espelho, essa parte já li também, bem interessante. E aqui temos uma imagem super bacana daquele festival, não me recordo qual lugar da Ásia que é, mas aquele festival que eles fazem uma cidade de gelo. Tem os mais detalhes aqui. Na próxima página aqui, deixa eu ver, trabalhadores de Harbin, nordeste da China. Aqui tá falando sobre o negacionismo, e é um negócio que é bastante preocupante, tá? É aquela questão, por exemplo, assim, você fala para a pessoa assim, ó, não pode mexer com lixo radioativo, senão você vai morrer. A pessoa, não, mas eu ouvi falar que vira super-herói. Não, sei lá, o amigo do meu primo, que é vizinho da sei lá quem, falou que mexeu e não aconteceu nada. E vai surgindo esse negócio, que o negacionismo, ele não vai lá para trazer assim, ó, por exemplo, fumar faz mal. Essa é a história mais importante, eu acho. Fumar faz mal. Então o pessoal do cigarro, ele não foi lá e falou assim, não, o cientista tá errado, tal. Ele colocou dúvida na população. Tem um filme bastante interessante, se não me engano, se chama Obrigado por Fumar, que tem o Viggo Mortensen, se não me engano o nome dele, que é o ator do Senhor dos Anéis, eu acho que é esse ator nesse filme, que justamente ele vai lá mostrando que a ideia não é provar que o cigarro não faz mal, que o cigarro faz bem, mas plantar a dúvida nas pessoas. Tipo, ele vai no ambiente escolar, ele fala assim, as crianças, não, mas minha mãe falou que cigarro faz mal, que mata. Aí ele vai lá e pergunta, mas sua mãe é especialista? Sua mãe é médica, alguma coisa? Será que ela tá certa mesmo? E vai plantando a dúvida. Então vai essa questão do negacionismo. E isso é bem problemático. Por exemplo, eu acho que vai estar falando um pouquinho mais pra frente que o sarampo tá voltando. A parte já voltou no Brasil, foi erradicado novamente e está previsto voltar novamente lá nos Estados Unidos. Então, por quê? Porque o pessoal não está tomando vacina, o negacionismo é complicado demais. Bom, aqui são as supernovas, várias coisinhas
pequenininhas, macacos aprendem ritmo de música, eu li sobre isso também, bem interessante. O universo não é uma simulação. Eu, sinceramente, não entendi totalmente assim como que conseguiu provar que não é uma simulação, mas está aqui a matéria. Acho que você está me testando. Uma resposta de uma IA, né, que ela estava sendo testada e ela percebeu que estava acontecendo isso. Enquanto isso, algumas coisinhas que aconteceram no mundo, uma coisa muito triste. As últimas ararinhas azuis livres na natureza brasileira foram diagnosticadas com vírus letal. Ou seja, a ararinha azul ela não vai estar extinta, mas livre não vai ter mais, a não ser que façam algum programa para que está em cativeiro consiga viver livre. Papel da atividade física, agentes de tráfico, bem interessante assim, ó. Quanto ganha uma pessoa que mexe com tráfico de drogas? É inusitado, mas é interessante ver por que entrou nessa parte, nessa questão do dinheiro. É uma dúvida que eu acho que é bastante... não importante, mas assim, é honesta, é uma dúvida honesta, assim, de se ter, assim, o pessoal ganha rios de dinheiro mesmo, assim, não, e não é tanto assim, não. Vamos lá, falando da insônia, da Aedes aegypti, que tem um lance de relógio biológico. Estados Unidos prevêem a volta do sarampo, motivo, por causa do negacionismo, muito sobre isso, né? Vamos lá. Falando sobre o filme do Tubarão, um pouco cinéfilo aqui, Batalha Naval com Palavras, um joguinho aqui que eu nunca joguei, mas já vi o pessoal jogando, bastante interessante essa corrida maluca. Algumas coisas de streaming, sempre agora vou chovendo molhado, mas falando sobre a diagramação da Super Interessante, que eu acho muito bonita, muito linda, ela é um magazine para mim, assim, é um almanaque de coisas interessantes para você estar lendo, aqui da parte tech, pegadinha do robô, que é um robô que vai fazer de tudo, mas na verdade não é o robô que está fazendo, tem uma pessoa controlando ele, então é a pegadinha. Mapa do espaço, inteligência de voo, armário que limpa, faça você mesmo. E aí entra aqui na ciência da fofoca. Aqui tá até dizendo aqui, ó. Estão dizendo por aí que é mega rare. Bem interessante, eu não li por completo ainda, mas ele dá uma perspectiva evolutiva sobre a questão da fofoca. Até marquei uma parte aqui, ó. Não importa se o papo consiste em críticas, segredos, elogios ou simples comentários neutros. Se o sujeito do assunto não está presente, estamos fofocando. É um ponto importante, assim, quer dizer que mesmo que você esteja falando bem de uma pessoa, você está meio que fofocando. O que não é o senso comum, acredito eu, né? Que o senso comum é que fofocar é falar mal dos outros, que é um fuxico, mas ele vai dar uma visão mais antropológica, assim, sobre essa questão. Pelo menos foi onde eu fui lendo aqui. Bastante interessante, foi colocando a questão da Chapeuzinho Vermelho, que tem também uma fofoquinha ali que foi importante para a história. E por aí vai. Não, como eu disse, não li por completo, ainda pretendo ler. A diagramação muito bonita, como sempre. Dando continuidade aqui. Falando da COP30, essa parte eu não li nem um pouquinho. Ela é uma parte muito de política, e política é importante para a vida das pessoas, mas eu estou um pouco desligado sobre isso, para minha sanidade mental, então não estou acompanhando muito. Mesmo sendo algo de política, de diagramação tá bem bonita, bem legal como sempre. A questão dos cachorrinhos, se de fato funciona essa questão dele estar te conversando com você com botões. Eu vou até colocar um videozinho assim de como que funciona. O que você quer pedir? Petisquinho. Petisquinho. Não sei se realmente funciona ou se ele foi condicionado. Vamos depois dar uma lida aqui, que eu ainda não li para entender essa questão. Tá falando bastante aqui, ó. Há pelo menos 15 mil anos, os cães já se comunicam com latidos, olhares de gestos com os patos e com o focinho. Tá corroborando que funciona talvez o botão, então, hein? Vamos lá, continuando. Adoro cachorro, só abrindo um parênteses. Patinho Feio, falando sobre o primeiro computador do Brasil. Falando bastante coisa aqui, então é uma parte de história. História, um pouco de... olha aqui, o LSD, Pato Feio. Primeiro computador brasileiro.
60 quilos, é o peso aproximado do patinho feio. Não sei o que ele fazia, não li. Medo no escuro, questão da paralisia no sono. Essa diagramação tá muito aterrorizante, tá bem legal mesmo. Lembra bastante, assim, obras que falam sobre ciência e terror, Frankenstein, esse tipo de coisa, assim. Uma arte utilizada muito bacana, que tem essas artes aqui utilizadas que lembram bastante livros antigos de medicina. Frankenstein, por exemplo, né, que é muito puxado para isso. E vai continuando aqui, eu não li ainda. Oráculo, uma parte que eu acho deliciosa de ler. Li, eu acho que tudo aqui, quanto inventar os espelhos, li essa parte. Pessoa capaz de ficar embaixo d'água, que o recordista ele meio que trapaceou para conseguir ter esse ganho que ele conseguiu de tantos minutos lá. Mas não tiro o crédito, porque é um fato de resistência de fato. Várias outras coisinhas aqui, eu marquei aqui. Ler no papel é melhor que ler na tela. Uma coisa que eu descobri assim há um tempo. Eu tenho um equipamento similar ao Kindle, já li também no tablet e no computador, mas não é a mesma coisa de você ler no papel. E aqui ele está corroborando essa questão que realmente a informação ela se fixa melhor quando está no papel. Colocar um copo na parede, funciona, mas não é tão assim. Peso, quais seres vivos pesam mais no mundo, né? Que no caso seria o ser humano mesmo, que tem muita gente no mundo, né? E eu acho que já tá no fim aqui sobre a reciclagem de dinheiro. Já tinha visto até pelas pessoas que colecionam os fardinhos de dinheiro tudo destruído. Um guia de como que você pode melhorar os treinos da academia. E aqui finaliza. E é isso então, eu vim apresentar para vocês a revista aqui da Super Interessante, uma revista, um periódico que me acompanha desde quando eu sou criança, eu acho, assim, jovem, ó, edição 482, então tem história, uma vez por mês, ó, 482 meses, não sei quantos anos dá, deixa eu calcular e colocar aqui para vocês, mas é tempo para chuchu, e com certeza é uma leitura que me agrada demais. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, você já sabe o que tem que fazer. Curta o vídeo, assine o canal, deixe seus comentários. E se você quer que traga mais conteúdo da Super Interessante, escreve aí, curta, compartilhe, que aí eu vou entender que vocês gostaram. E vou estar trazendo sempre, que eu sou assinante, mas não necessariamente eu fico mostrando sempre toda a edição. Mas se vocês quiserem, eu faço isso sim. Então é isso, então. Não esquece de curtir o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais. Tchau. Olha a fofoca.